Olá, eu sou o João e vou falar do 1984. Bem, o que é que eu posso dizer sobre este livro? É muito bom, muito fixe, muito legal, muito show de bola, nota 10, maravilhoso. É bom demais. Eu gostei mesmo do livro. Já o queria ler há muito tempo e a Pipoca Mais Doce organizou uma leitura conjunta deste livro agora durante este mês e aproveitei, comprei e li. Já o queria ler há muito tempo porque eu sou muito interessado no fenómeno dos reality shows e gosto muito de ver. E este livro foi o que teve na gênese da ideia do John DeMol de criar o Big Brother, e eu já há muitos anos estava interessado em ler o livro. Para além disso, já tinha lido A Quinta dos Animais, também do George Orwell, e tinha gostado muito, tinha achado um livro muito surpreendente, porque o George Orwell pega numa história quase infantil, muito simples, e critica uma situação política de uma forma muito séria. Eu tinha achado genial. Já agora, estas edições são da Antígona, são edições cuidadas. Eu gosto bastante das capas e, apesar de não ter lido o original, pareceu-me que a tradução tinha sido pensada e estava bem feita. Aliás, o Animal Farm foi traduzido para A Quinta dos Animais, que eu acho que é o título que mais sentido faz, porque este livro já foi traduzido como O Triunfo dos Porcos, O Porco Triunfante, A Revolução dos Bichos, e sinceramente acho que A Quinta dos Animais é a tradução que mais respeita a intenção do autor, porque é um título que dá aquele aspecto simples e quase infantil que a história tem. Eu acho que, de facto, A Quinta dos Animais é o melhor título. Sobre o 1984, eu vou contar um bocadinho a história, apesar de já muita gente conhecer, e vou falar sobre 5 ideias-chave, 5 reflexões mais ou menos de alguns pontos do livro. Este livro passa-se do futuro, apesar de ser em 1984, que para nós já é passado, mas para o George Orwell, quando o escreveu nos anos 40, era futuro, e não é um futuro lá muito bom. Este livro é um romance distópico, portanto a coisa está negra. A história passa-se num regime completamente totalitário, opressor e controlador. A personagem principal é uma espécie de funcionário público e parece ser a última pessoa com consciência social e política cá do sítio. O livro está dividido em 3 partes. A terceira parte eu não gostei tanto de ler, não que esteja mal escrita, mas é mesmo porque é mais pesada e não é uma leitura muito agradável. Mas gostei do final, achei completamente arrebatador. A frase final é mesmo. Primeira ideia-chave: não há privacidade. É verdade, o Big Brother, a figura principal do partido, que representa o partido, vê tudo, o que é um pouco assustador. O partido instalou teleecrãs na casa das pessoas e nos locais públicos que permitem não só transmitir a propaganda do governo, como também ver o que se passa nos locais. O partido tem acesso ao que se passa dentro da casa das pessoas, o que se passa no emprego das pessoas, e consegue até mesmo ver todo o trajeto do dia a dia das pessoas. É por isso que, quando se fala da instalação de câmaras em locais públicos por motivos de segurança, nas notícias, eles pegam no termo Big Brother e levantam essa questão: até que ponto é que, por motivos de segurança, possa-se possibilitar que haja pessoas que consigam ter informação privilegiada sobre a vida das pessoas. É uma questão interessante. Segunda ideia-chave: a nova língua. O partido está a criar uma língua para substituir o inglês e que tem características interessantes, porque o objetivo deles é diminuir o número de palavras. E porquê? Para restringir o pensamento das pessoas. E se pensarem, quando nós pensamos, realmente pensamos
com determinadas palavras, através da linguagem, e se algumas palavras desaparecerem, os conceitos que estão associados às palavras também vão desaparecer. E, portanto, não vamos pensar neles. E é mais ou menos essa a ideia do grande irmão, é restringir o pensamento das pessoas através da diminuição do número de palavras. Nunca tinha pensado em tal coisa e achei interessante. Terceira ideia-chave: alterar o passado. O regime alterava todos os documentos em arquivo conforme lhe dava jeito. Ou seja, através da alteração dos documentos, conseguia alterar o passado. Porque se pensarmos, como é que nós conhecemos o passado? As pessoas que viveram em determinadas épocas morrem e o que resiste é os documentos, e é essas as provas que nós temos que determinar de vários acontecimentos. Portanto, se alterarmos os documentos, alteramos o passado. É uma questão curiosa. E também é engraçado ver como as personagens aqui do livro parecia que não tinham memória, a não ser o protagonista, porque numa semana o partido dizia uma coisa, na outra semana dizia outra, e eles aceitavam sempre tudo. Quarta ideia-chave: guerra é paz. Parece um paradoxo, mas neste livro não é, e na vida real também acaba por não ser. No livro, o território mundial está dividido em 3 estados e há sempre guerras entre os estados. E qual é que é o objetivo dessas guerras? Não é por motivos económicos, não é para conquistar territórios, e sim para manter a paz dentro de cada estado. Porque as populações viviam com aquele ódio pelo outro estado, pelos outros estados, e assim o governo conseguia controlá-los. Quinta ideia-chave: os limites da revolução. A determinada altura, o protagonista do livro conhece um suposto elemento de uma organização revolucionária e vou-vos ler aqui um diálogo entre eles os dois. Ele pergunta ao protagonista: estão dispostos a perder a vida? Ele responde: sim. Estão dispostos a cometer assassínios? Sim. A cometer atos de sabotagem que poderão causar a morte de centenas de inocentes? Sim. A trair a vossa pátria em favor de potências estrangeiras? Sim. Estão dispostos a enganar, falsificar, fazer chantagem, corromper o espírito das crianças, distribuir drogas que provoquem dependência, fomentar a prostituição, espalhar doenças venéreas, a fazer tudo que seja suscetível de desmoralizar e enfraquecer o poder do partido? Sim. Se, por exemplo, os nossos interesses, de algum modo, exigissem que se atirasse ácido sulfúrico à cara de uma criança, vocês estariam dispostos a fazer isso? Sim. Estão dispostos a perder a vossa identidade e a viver o resto da vida como empregados de mesa ou estivadores? Sim. Estão dispostos a suicidar-se se e quando nós o ordenarmos? Sim. Ou seja, e por aí em diante. Isto faz-nos pensar quais os limites para uma revolução e para alcançar um bem comum. E será que vale a pena sacrificar algumas vidas a favor de uma melhoria das condições no futuro? E pronto, já falei de 5 ideias-chave do livro e poderia ter falado de muitas outras, como por exemplo a tentativa de destruição das ligações entre as pessoas que o partido faz. Neste livro há muitos filhos que denunciam pais ao partido, porque de facto não há ligação emocional entre as pessoas. Também podia falar do celibato. O partido recomenda e obriga as pessoas a não ter prazer no sexo, também com objetivos políticos. Poderia também falar dos mecanismos que eles utilizam para controlar a classe mais baixa, a prole, e há muitos pontos interessantes aqui no livro. Eu gostei muito do livro, achei genial a forma como ele conseguiu antever e explicar os mecanismos dos regimes totalitários. Vale lembrar que nesta época, quando ele escreveu o livro, não existiam livros técnicos sobre o totalitarismo e sobre estes regimes, portanto é francamente impressionante. E vou aproveitar para ler aqui uma citação do George Orwell, em que ele está a falar do seu trabalho e diz: o que mais desejei fazer ao longo dos últimos 10 anos foi tornar a escrita política uma arte. E diz mais umas coisas e depois diz: mas não poderia levar a cabo o trabalho de escrever um livro, ou mesmo um longo artigo de revista, se não fosse também uma experiência estética. Ou seja, ele
em vez de escrever um livro maçudo e técnico e académico sobre mecanismos da política e sobre política e situações políticas em concreto de alguns países, escreve um romance em que consegue fazer e explicar exatamente as mesmas coisas. Eu fiquei com vontade de, no final do livro, começar a ler outra vez o mesmo livro, porque eu gostei mesmo bastante. E apesar de ser uma leitura um pouco pesada e há aqui algumas imagens um pouco perturbadoras, imagens mentais, eu recomendo a leitura do livro.